igreja bem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta quarta-feira, dia 3 de dezembro, dia em que a igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, presbítero. Aqui nos reunimos mais uma vez diante da graça de Deus, trazendo as nossas alegrias, tristezas, as nossas motivações, aquelas que nos fazem refletir, aquelas que nos fazem jogar para frente, impulsionar para a missão, certo de que a bondade do Senhor nunca se cansa de nos alcançar e de nos dar toda a força que nós precisamos. E nesta quarta-feira, nós nos alegramos com a vida da Idalina de Bortoli, a Anne Borges, o Tarcísio Arrivabene e a Daiane Gouveia. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, os nossos votos de muita saúde e de muitas bênçãos. A igreja sempre se apoiou nos missionários para sua expansão no decorrer dos séculos. Primeiro foram os apóstolos que se espalharam pelo mundo após a ressurreição de Jesus. Durante o período do descobrimento, entre os séculos XV e XVI, o cristianismo encontrou nos missionários da Companhia de Jesus, os jesuítas, a forma de iniciar a evangelização nas Américas e no Oriente, Índia, Japão e China. Francisco Xavier, considerado o maior dos missionários jesuítas, foi o fundador dessas missões no Oriente. Nasceu no Reino de Navarra, Espanha, em 7 de abril de 1506. Era filho de uma família nobre que havia projetado para ele um futuro de glória e riqueza no mundo, matriculando com 18 anos na Universidade de Paris. Mas não foi no campo terreno que ele se sobressaiu, e sim no espiritual. Francisco formou-se em filosofia e lecionava na mesma universidade, onde conheceu um aluno bem mais velho e de ideias objetivas, e tudo mudou. Tratava-se do futuro santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Loyola sonhava formar uma companhia de apóstolos para a defesa e propagação do cristianismo no mundo. Viu em Francisco alguém capaz de ajudá-lo na empreitada e tentou conquistá-lo para a sua causa. Tarefa que se revelou nada fácil por causa do orgulho e da ambição que Xavier tinha, projetadas em si por sua família. Loyola, enfim, convenceu com uma frase que lhe tocou a alma: de que vale a um homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. Francisco tomou-a como lema e nunca mais a abandonou, nem ao seu autor, Jesus Cristo. Os papéis se inverteram, Inácio passou a ser mestre de seu professor, ensinando-lhe o difícil caminho da humildade e dos exercícios espirituais. Francisco, por fim, se retirou por 40 dias na solidão, preparando-se para receber a ordenação sacerdotal. Celebrou sua primeira missa com 31 anos e se tornou cofundador da Companhia de Jesus. Passou então a cuidar dos doentes leprosos, doentes de então segregados pela sociedade. Com outros companheiros, fixou-se em 1537 em Veneza, onde recolhia das ruas e tratava aqueles a quem ninguém tinha coragem de recolher. Foi então que D. João III, rei de Portugal, pediu a Inácio de Loyola para organizar um grupo de sacerdotes que acompanhassem as expedições ao Oriente e depois evangelizassem as Índias. O grupo estava pronto e treinado quando um dos missionários adoeceu e Francisco Xavier decidiu tomar o seu lugar. O navio, com 900 passageiros, entre eles Francisco Xavier, partiu de Lisboa com destino às Índias. Foi o início de uma viagem perigosíssima e cheia de transtornos, que demorou praticamente um ano. Durante todo esse tempo, Francisco trabalhou em todos os serviços mais humildes do navio. Era auxiliar de cozinha, faxineiro e enfermeiro. Finalmente chegaram ao porto de Goa. Desde então, Francisco realizou uma das missões mais árduas da Igreja Católica. Ia de aldeia em aldeia, evangelizava os nativos, batizava as crianças e os adultos. Reunia as aldeias em grupos, fundava comunidades eclesiais e deixava outros sacerdotes para tocar a obra, enquanto investia em novas frentes apostólicas noutra região. Acabou saindo das Índias para pregar no Japão, além de ter feito algumas incursões clandestinas na Índia. Numa delas, na ilha de Sacian,
adoeceu e uma febre persistente o debilitou, levando-o à morte em 3 de dezembro de 1552, com 46 anos de idade. A Igreja o beatificou em 1619, canonizando em 1622. Celebrado no dia de sua morte, como exemplo do missionário moderno, São Francisco Xavier foi com toda a justiça proclamado pela Igreja patrono das missões e, pelo trabalho tão significativo, recebeu o apelido de São Paulo do Oriente. Sem dúvida alguma, é aquilo que nós hoje, enquanto comunidade de fé, desejosos queremos ser. Homens e mulheres em saída, que se colocam à disposição para anunciar o Evangelho, não fazendo, sobretudo, distinção de pessoas, mas anunciando o Evangelho a todo bom coração que deseja acolhê-lo. E para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida alguma, aqui nós encontramos aquilo que é o cerne da vivência cristã, aquilo que é o nosso apoio, que é aquilo que nós temos de mais precioso. Na primeira parte do Evangelho, nós vimos que muitas pessoas, uma multidão, seguia Jesus Cristo, levando alguns que necessitavam de cura. Aqui o grupo é dito como os coxos, os aleijados, os cegos, mudos e muitos outros doentes. Quantas pessoas como essas necessitam estar de volta ao seio da comunidade eclesial? Aqui não se encontra nenhum tipo de discriminação ou de distinção entre as pessoas, porque todos poderiam se aproximar de Jesus. E o mais fantástico disso eram que outras pessoas levavam aqueles que necessitavam de cura. Certamente pessoas que já tinham no seu coração a clareza e a certeza do Evangelho pregado por Jesus Cristo, de suas palavras. Eu diria que talvez essas pessoas aqui seriam ou já tiveram seu coração transformado pela presença do Cristo. E por isso não deixavam à margem aqueles que a sociedade por vezes recriminava. Mas o mais fantástico disso tudo é que mesmo em meio a um deserto, a um lugar com pessoas muitas vezes segregadas da vivência comunitária, aqui nós encontramos algo que é a vida da igreja, o banquete, a Eucaristia. Como é bonito perceber que todos poderiam participar desta grande mesa e que todos deveriam saciar a sua fome. Jesus tem compaixão do seu povo. Jesus não quer que seu povo caminhe ou vá pelo caminho sem o alimento necessário. E como eu costumo dizer, nem o alimento físico, mas também nem sem o alimento espiritual. É necessário termos esse equilíbrio em nossas vidas e buscarmos viver aquilo que de fato nós celebramos. E como que é importante esse modo como que Jesus faz, porque ele delega aos discípulos e os discípulos entregam às multidões. Hoje nós poderíamos dizer que nós somos essas pessoas enviadas, ou seja, somos convidados a levar comunhão, partilha, amor, saciedade, vida nova, porque deste banquete ninguém fica de fora. E é interessante que aqui é dito de multidões. Não se falam de um grupo pequeno, se falam de todos aqueles que se dispuseram a seguir Jesus, vão se aproximar de Jesus pela partilha.
Como é que nós temos vivenciado, meus amados irmãos e irmãs, esta partilha no nosso dia a dia? Como temos feito da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa pastoral, do nosso movimento, esse lugar oportuno de solidariedade? Porque aqui nós vemos uma doação generosa, mas é um milagre que passa por nós. Afinal de contas, se nós temos um pouquinho mais, nós somos chamados a partilhar com os outros aquilo que temos e aquilo que somos. E ao participarmos da Eucaristia, isso, gente, não é um pedido, é um imperativo. É quase como que uma ordem. Participando da mesa da Eucaristia, todos devem ir ao encontro de outros para que ninguém fique de fora dessa festa, dessa alegria, até porque participar da Eucaristia é sempre a festa da vida da comunidade. Que Deus então nos ajude e nos faça sensíveis para que nós não deixemos ninguém de fora dessa partilha e, sobretudo, fora dessa compaixão que transforma e que somente o nosso Deus pode nos alcançar. No dia de hoje, às 7 horas da manhã, temos a Santa Missa no Lar Santa Terezinha, sou eu quem presido a Eucaristia, e às 3 horas da tarde, a missa na Capela do Hospital, é Padre Roberto Marcelino quem celebra. Você e sua família são convidados a participar conosco deste nosso momento de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira. Nos vemos amanhã. Grande abraço e até lá.